Olá, seja muito bem-vindo. Aqui você sempre fica bem informado. E o Senado aprovou a medida provisória que torna permanente o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil. Para entrar em vigor, só falta agora a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O plenário do Senado aprovou a medida provisória do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substitui o Bolsa Família. Segundo o texto aprovado, o benefício passará a ser pago de forma permanente a cada família. O valor mínimo é de R$ 400. O texto original da medida provisória previa o pagamento do benefício de forma extraordinária apenas durante o ano de 2022. Mas a Câmara modificou a redação da medida no fim de abril. O relator do texto, o deputado João Roma, ex-ministro da Cidadania, explicou que o caráter permanente foi possível graças a um artigo da PEC dos precatórios. Durante a análise do texto, os senadores decidiram manter a redação que foi dada pela Câmara. Caso eles fizessem alguma alteração, a medida provisória voltaria para a análise dos deputados. Agora, a proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E mães trabalhadoras vão poder sacar o dinheiro do FGTS para pagar creche para os filhos de até 5 anos. Essa medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta vale para mães com crianças de até 5 anos de idade. Podem ser filhos, enteados ou crianças sob os cuidados judiciais. As datas e os valores para os saques ainda não foram definidos. Já os pais poderão ter as férias antecipadas e ter flexibilização no horário de trabalho. O Brasil registrou os 2 primeiros casos de Covid-19 provocados pela subvariante XQ, uma combinação de sublinhagens da Ômicron. A cidade de São Paulo registrou os primeiros casos da subvariante XQ, uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da Ômicron. O sequenciamento genético foi feito pelo Instituto Butantan e a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda não há informações sobre o perfil dos pacientes e nem sobre a transmissibilidade e virulência da variante recombinante. O Sistema Internacional de Classificação e Registro de Novas Linhagens, conhecido como PANGO, identificou pelo menos 59 casos da Ômicron XQ na Inglaterra e também no país de Gales. Recombinantes são vírus que carregam informações de linhagens diferentes. Isso acontece quando a pessoa é infectada com 2 ou mais variantes ao mesmo tempo e se misturam os genomas dos vírus dentro do organismo dela. Segundo orientação da Secretaria de Estado de Saúde paulista, a população deve continuar obedecendo as medidas sanitárias, como higienização das mãos e o distanciamento social. E ela também alerta para que o esquema vacinal esteja completo, a fim de evitar qualquer mudança nos índices atuais do coronavírus. E ainda falando de pandemia, 2 novas subvariantes da Ômicron foram descobertas na África do Sul. O país, inclusive, vive um aumento considerável de casos de Covid-19. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde, que destacou a importância da testagem para controlar mutações e a disseminação do vírus. Cientistas sul-africanos que identificaram a Ômicron no final do ano passado já relataram outras 2 subvariantes, a BA.4 e a BA.5, que são o motivo para o aumento de casos na África do Sul. A variante Ômicron foi detectada pela primeira vez no país em novembro de 2021 e rapidamente se espalhou pelo mundo. Hoje é responsável por quase todas as novas infecções no planeta. Das subvariantes identificadas, a BA.2 é de longe a mais registrada. É muito cedo para saber se as 2 subvariantes podem causar doenças mais graves do que outras subvariantes da Ômicron, mas dados iniciais sugerem que a vacinação continua a proteger contra formas graves da doença e morte. A África do Sul é o país que mais reportou casos de coronavírus e mortes em todo o continente. No início de abril, o país retirou todas as restrições, mas desde então os casos voltaram a subir. Segundo dados da ONU, somente na última semana houve um aumento de quase 50% de contágios. E pelo menos uma pessoa morreu e mais de 5 mil tiveram que procurar por hospitais no Iraque após mais uma tempestade de areia. Essa é a 7ª registrada no país em apenas um mês. Os moradores de 7 províncias iraquianas, entre elas a capital Bagdá,
viram uma espessa nuvem alaranjada cobrir tudo e a areia invadiu as casas. Estamos recebendo pacientes desde que a tempestade começou na madrugada. Atendemos cerca de 750 pessoas até agora, com dificuldades para respirar. Não tenho asma, mas quando tem tempestade de areia, começo a sentir a respiração encurtada e dificuldade para respirar. As autoridades de províncias ao norte de Bagdá pediram que as pessoas evitem sair de casa. As tempestades de areia pioraram nas últimas semanas no Iraque, um dos 5 países do mundo mais vulneráveis às mudanças climáticas. Só em abril foram registradas 5 tempestades. E agora a gente fala da guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano lançou uma campanha mundial de financiamento para ajudar o seu país a vencer a guerra e a reconstruir as estruturas danificadas pelo conflito. O presidente Volodymyr Zelensky conseguiu o apoio de muitos países para enfrentar a invasão russa e agora quer a ajuda da população mundial. Esta plataforma de arrecadação de fundos faz parte da iniciativa global United 24, que foi lançada para apoiar a Ucrânia. Aqui, com um clique, você pode doar fundos para proteger nossos defensores, salvar nossos civis e reconstruir a Ucrânia. Todos os fundos serão transferidos para o Banco Nacional da Ucrânia e alocados aos ministérios relevantes. O objetivo da campanha é ajudar o país a vencer a guerra contra a Rússia e reconstruir as infraestruturas danificadas pelo conflito. Depois de 9 semanas de invasão, as cidades ucranianas sofreram grandes danos. Apesar da ajuda militar enviada pelos países ocidentais, o exército ucraniano é muito inferior ao russo. Zelensky afirmou que uma atualização sobre como o dinheiro está sendo usado será publicada a cada 24 horas. O presidente disse que apenas com essa união, a Ucrânia tem o potencial de parar a guerra e reconstruir o que a Rússia destruiu. E a água é o tema do Festival de Luz deste ano nos Alpes italianos. Até o dia 22 de maio, o espetáculo, que conta com 29 instalações, poderá ser conferido por moradores e turistas em uma das regiões mais charmosas do país. É a 4ª vez que a cidade das Dolomitas organiza o evento nomeado Água é Vida, Luz é Arte. As obras foram conectadas por uma linha azul de 3 quilômetros, criando uma trilha de arte. O diretor do festival, Werner Zanotti, disse que a água é de importância crucial para a cidade, que possui 2 rios e vários bebedouros com água proveniente das montanhas próximas. Uma das exibições foi criada a partir de dados retirados do Mediterrâneo a cada 30 minutos no período de um ano. O festival também apresenta a instalação Global Warming, do artista italiano Stefano, que captura o tempo em que vivemos. Global Warming is an extra level about the global warming. O alerta global é um nível extra sobre o aquecimento global. Não se trata apenas da perda de geleiras, mas também alerta sobre o nosso planeta. É a pandemia, é a guerra, é sobre nossa interferência no planeta. No Dia Internacional da Luz das Nações Unidas, 16 de maio, o tema será sobre a importância da luz, até que o festival termine em 22 de maio. É realmente encantador. E essa edição fica por aqui, mas continue ligado em nossa programação, porque às 16 horas eu volto com mais notícias para você. Então, até mais!